Olá pessoal, algum tempo atrás aqui eu anotei uma dúvida que surgiu aqui nos comentários a respeito de como fazer o procedimento para a gente pegar um objeto e fazer ele sumir e aparecer aqui na área principal. Na época eu expliquei que a gente poderia utilizar o Beauty, eu já fiz até um tutorial sobre esse tema. Mas eu queria mostrar a vocês que nós temos um outro modificador que também vai facilitar bastante esse processo que nós precisamos. Eu vou usar a versão 3.1.2, vocês podem usar qualquer versão para entenderem. Eu vou adicionar aqui inicialmente uma Mesh Monkey. Vou utilizar nela aqui, com ela selecionada, o atalho Ctrl 3. Eu já aplico o Subdivision diretamente. E aqui eu entro na propriedade de modificador e veja que está aqui ó, o modificador que eu usei com atalho. E vou aplicar. Ele aparece aqui com a superfície meio áspera porque eu preciso suavizar. Então eu uso o botão direito do mouse e aplico o Shade Smooth para suavizar e fica mais liso. Agora vamos lá. O primeiro modificador que eu posso usar para fazer o efeito de sumiço é o Beauty. Então a gente vem aqui em modificadores, aplicamos Beauty, que significa construir. Ele abre aqui o modificador. Repare que o objeto desapareceu, mas se vocês vierem aqui na timeline e clicarem no play, vocês vão ver que o objeto começa a gerar um efeito de animação de construção. Posso reverter isso? Sim. Vou voltar do zero. Veja que ele desapareceu. Então, se eu vier aqui na ferramenta, se eu clicar em Reversed, o objeto agora aparece inicialmente. Porém, quando eu der o play, o processo agora vai ser inverso, de desconstrução do objeto. Outra forma que eu tenho também é ativando essa opção Randomize. A depender do modo se eu estou usando reverso ou não, quando eu clicar aqui, a desfragmentação do objeto vai ser de forma aleatória. Então isso é uma forma interessante que a gente tem para gerar um efeito de sumiço e aparecimento do objeto. Agora eu queria explicar outro tipo de procedimento usando outro modificador. Então nós vamos excluir aqui o Beauty e para esse nós vamos usar aqui o nosso modificador de máscara. Como é que funciona? Tem alguns modos práticos. Eu vou mostrar um mais simples que vai permitir a gente gerar um efeito aqui legal. Então o primeiro passo é mudar o nosso modo de trabalho aqui para um modo chamado Weight Paint, que é a pintura de peso. O objeto vai ficar todo azul. Aqui em cima vocês vão ver que eu tenho as ferramentas de peso, o Radius, que é o raio, e o Strength, que é a força. Então se eu quiser alterar o tamanho do pincel aqui para o efeito, eu posso aumentar esse raio ou posso usar a tecla F. No momento que eu clico F, puxando o mouse para frente ou para trás, eu tenho como redimensionar esse pincel. Se eu clicar com o botão esquerdo, vocês vão notar que o raio aqui alterou também em cima. Então é o atalho para a gente alterar a ferramenta. Agora, para gerar o efeito que eu preciso aqui, eu vou ter que selecionar aqui na barra da esquerda uma ferramenta. Eu vou usar essa aqui de gradiência. Quando eu clico nela, agora se eu pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar na direção do objeto, repare que ele cria um efeito de gradiência, como se estivesse fazendo uma pintura de peso na malha do objeto. Eu vou deixá-la aqui, tá? Mais ou menos nesse ponto. E nesse ponto, a gente agora vai criar um grupo de vértices. E esse grupo de vértices já foi criado, na verdade. Se vocês vierem aqui, ó, nessa opção denominada Object Data Property, vocês vão olhar que quando eu usei a ferramenta, ela automaticamente já criou um grupo aqui com o nome Group. Mas eu vou alterar, vou deixar aqui com o nome de máscara para facilitar na hora da identificação. E vou dar o Enter. Pronto. Então esse é o grupo de vértice que esse tipo de pincel aqui gerou de forma automática. Voltando para o modo Object Mode, aqui agora a gente pode, com o objeto selecionado, selecionar o modificador de máscara. Vamos vir aqui em Add Modifier, vamos procurar o Mask, ou Mask, clicamos e ele vai aparecer aqui. Como nós criamos um grupo de vértices, nós vamos habilitar nele essa opção chamada Vertex Group. Se clicarmos aqui, vocês vão ver que existe aquele grupo ó, que nós criamos no momento da pintura, com o nome de máscara. Então nós vamos selecionar ele. Agora, se vocês vierem nessa barra de ferramenta aqui, Threshold, que é o limite, vocês vão ver que o fator está em 0. Se eu der qualquer animação aqui ó, na timeline, não vai acontecer nada.
Mas se eu movimentar esse threshold aqui, vocês vão ver que eu gero um efeito de aparecimento e desaparecimento do objeto. E como é que eu posso agora fazer uma animação desse recurso, desse modificador, na timeline? É bem simples, pessoal. Digamos que eu clique aqui no frame 1, quero o objeto aqui nessa condição, eu venho aqui na opção do threshold e clico no Animate Property. Ele gera uma chave de animação do objeto nessa condição. Eu vou manter nessa condição até o frame 30, então eu clico no frame 30 e clico novamente na chave com o valor em 0. Agora, do frame 30 até o frame 120, eu quero mover esse valor do threshold aqui até 1. Veja que o objeto desapareceu. Eu clico e crio a terceira chave. Quero agora que do frame 120 até 250, o objeto volte para um valor que é o valor 0 e clico para gerar a quarta chave. Voltando à nossa animação do passo inicial, vamos ter esse efeito agora. O objeto aparecendo, desaparece e de repente volta a reaparecer. Como é que eu consigo aumentar essa velocidade? É diminuindo esse afastamento dessas chaves de animação que eu criei na timeline. Exemplo, eu vou selecionar a chave que está aqui no frame 120, somente ela com o botão esquerdo. Veja que somente ela está com um tom laranja. Uso a tecla G e desloco ela bem próxima aqui, ó, da chave em que ela está parada, que é a chave 30. Agora eu vou selecionar o 250, vou usar a tecla G e vou deslocar a chave aqui para o frame 80. Se eu der a animação agora do passo inicial, veja que o procedimento vai ser mais rápido. Ó. Ele aparece e desaparece. Então a gente controla com esse afastamento de quadros, que pode dar maior ou menor velocidade no processo do efeito. Então fica aí a ideia desses dois modificadores, pessoal. Vocês podem usar a cabeça para criar alguns efeitos interessantes aqui de um objeto aparecendo e de outro desaparecendo de forma automática na área. Bom uso e bom experimento. Até o próximo tutorial.